E aí, como é que você tá? Faça uma excepcional noite. Estamos aí. Eu vou relembrar a você que o propósito do transbordo, ele nada mais é do que compartilhar as coisas que eu tô aprendendo, né? A princípio ele surgiu apenas como uma forma assim de eu me encorajar, né, a romper com alguns bloqueios de perfeccionismo, né, de estar trazendo os conteúdos da mentoria e tal. Mas o fato, né, gente, aqui não é a mentoria em si, embora ela seja o evento catalisador de tudo isso. Mas você vai ver, ao redor de todo o Brasil tem pessoas fazendo essa mentoria. E muita gente não está vivendo os resultados, a experiência que eu estou vivendo. E, e aí eu estava pensando, até como um fruto de reflexão de coisas que eu conversei com algumas pessoas, né? O que aconteceu, né? Essa é uma pergunta que eu tenho me feito nos últimos dias, o que tem gerado as transformações aí na minha vida, as pessoas que eu tenho alcançado. E lembrando assim que tem muita coisa que você nem sabe, né? São projetos pessoais que eventualmente eu vou compartilhar com você, que vieram como resultado desse processo, mas que são coisas talvez até as mais grandiosas delas e que tem acontecido num plano muito particular, né? E a questão, ela tem tudo a ver com apontar a sua vida para um alvo. Então, se você também, né, está se alimentando disso aqui porque você quer viver uma transformação, a questão é essa, é apontar a sua vida para um alvo, é você, como eu falei em outro vídeo, né, você buscar vivenciar aquilo que você pode ser, né? E eu fiz algumas anotações hoje sobre o que isso quer dizer, né? Então, basicamente assim, se você está num ponto na vida onde você está se sentindo perdido, desnorteado, né, sem um norte, onde você se sente às vezes até meio tonto, né, o que você tem que fazer? O primeiro passo é, independente de onde você está e das limitações que você acredita ter, é você realmente imaginar, né, colocar em imagens na sua cabeça quem é que você quer ser, como é a vida que você quer ter, quem é a pessoa que você quer ser. E a partir daí você vai se dedicar totalmente a esse projeto, ao projeto você, vamos chamar assim, né? E tem muita gente que está completamente perdida. E como existe uma crise muito grande com a ansiedade, assim, como é que eu posso dizer, com a identidade, né? A pessoa fica se debatendo e pensando a respeito de carreira. Então deixa eu falar algumas coisas que brevemente podem ser úteis para você. E se o seu caso não é pensar a respeito de carreira, você pode aplicar os mesmos princípios. A primeira coisa é você montar um plano. Então, onde eu estou, onde eu quero estar. Isso funciona para a sua carreira, mas isso funciona para, né, a prosperidade aí no seu corpo, né, questão física, saúde, objetivos pessoais. Onde eu estou, onde eu quero chegar. Monte um plano. No caso da carreira, eu recomendaria que você escrevesse com muita honestidade um currículo. Monta um currículo mesmo, né? O que você fez? O que de fato você fez? O que você estudou? Quais cursos você fez? Se você não está vivendo a questão da carreira, você pode fazer um currículo da sua vida também. Coisas que você realizou. Olhando com sinceridade para esse documento, você vai perceber onde tem falhas. Mas você precisa ser honesto com relação a isso, né? Não tenta mascarar. Coloca lá de verdade mesmo. Às vezes é doloroso, mas olhar para isso vai te dar noções de que existem falhas. Às vezes elas até são menores do que aquilo que você acredita que é. Eu costumo falar para as pessoas que eu oriento na carreira, né? Que às vezes você está a 1 ou 2 cursos de um resultado extraordinário, né? Na completude do profissional que você quer ser. E a mesma coisa cabe na sua vida pessoal. Teve uma vez que eu tive um dia de folga, eu parei uma tarde no parque e escrevi o manual de excelência. Eu não consegui cumprir aquelas coisas. Eu pelo menos não consegui ser constante nelas. E hoje eu faço todas. É muito interessante isso, porque tinha algo errado, né? Eu fiz uma movimentação aleatória naquele tempo. Eram coisas que eu queria alcançar, mas eu não tinha um plano, eu só tinha um objetivo geral, né? Então, você vai perceber que tem alguns elementos que estão te separando de ser quem você quer ser. E no caso de uma seleção de emprego, por exemplo, né? Leva esse currículo honestamente,
começa a tomar decisões e fala, olha, então, tá aqui a minha história, onde está faltando, eu estou cumprindo nesse momento, e o meu próximo passo vai ser esse, esse e esse, mostrando assim um mapa que você trilhou para completar onde as suas falhas estão. Eu garanto para você, como alguém que faz isso muito, qualquer recrutador vai enxergar em você uma pessoa digna de atenção, porque você é uma pessoa com um plano, uma pessoa consciente das suas limitações. É o tipo de pessoa que as pessoas querem contratar. E na vida é o tipo de gente que a gente quer caminhar também, se a gente quer crescer. É a pessoa que está ciente das suas falhas, de onde estão os seus gaps, né? Onde estão aquelas ausências, aquelas coisas que não foram desenvolvidas, está trabalhando nisso e tem um plano do que vai desenvolver na sequência. Então, segue nessa linha aí, né? Você vai perceber que esse mapa para a sua completude, para a sua integralidade, ele vai ter um efeito muito grande, né? Então, monte o seu plano e se atenha a ele. Uma outra anotação que eu fiz é relativa àquilo que eu falei ontem, né? Você buscar aquilo que é significativo, não necessariamente aquilo que você gosta. Você tem uma obrigação moral de buscar significado, aquilo que faz sentido para a sua existência, né? E isso envolve a sua responsabilidade de não simplesmente abandonar aquelas coisas que estão te causando algum tipo de desconforto, mas que são responsabilidades, né? Às vezes você está cursando um curso errado, você está trabalhando num emprego que você não está gostando, que você não está sendo desafiado, né? Você pode fazer ajustes nesse cenário, se posicionar para que você viva uma realidade diferente, né? E isso é muito importante, quando você se posiciona e fala, olha, eu não estou sendo desafiado, isso é ruim para mim, isso é ruim para você, né? Se o seu empregador é alguém que tem uma mente aberta, essa conversa vai ser muito produtiva, né? Porque ele vai perceber que ele está perdendo porque você não está produzindo o melhor que você pode, e que para você está sendo ruim também, porque você está perdendo motivação, então você não está sendo tão produtivo quanto poderia ser. E esse mesmo princípio se aplica nos relacionamentos, né? Então, é isso, né? Você precisa entender que você precisa se apontar para aquilo que é significativo, aquilo que te desafia, porque você foi feito para isso. O seu cérebro funciona dessa maneira, né? Tá certo que ele quer economizar energia, mas ele cai numa morosidade, né? Quando você não está sendo desafiado. E se você está infeliz e descontente com algo agora, se você não faz nada para mudar essa situação, daqui a 5 anos você vai estar do mesmo jeito, só que você vai estar 5 anos mais velho. Então vai ser muito pior, vai ter um acúmulo de frustrações aí, né? Uma coisa que vai te ajudar é você desenvolver uma visão para sua vida. Sabe que nem empresa tem visão, missão e valores? Desenvolva uma visão do que você quer que a sua vida seja. E você precisa escrever. Eu não sei quem conseguiu convencer você de que escrever não é bom. Você precisa colocar, porque isso te ajuda, isso te ensina a pensar, a raciocinar, a empilhar argumentos, e você se torna uma máquina quando você faz isso. Outro dia alguém falou assim, o que você falar para as pessoas que vão aparecer aí, elas vão comer com farinha. E isso é porque as pessoas reconhecem em mim uma capacidade de persuasão, porque os meus argumentos eles são bem ordenados, né? E eu sei empilhar eles para que eles marchem como um exército mesmo, né? E isso vem, né? Esse raciocínio construído dessa maneira, ele vem a partir de experiência. Você precisa escrever. Então, faça um plano aí para a sua vida e onde você tem uma visão do que você acredita que ela deve ser para que ela seja relevante para você e para os outros, e estabeleça os seus alvos. Então, eles têm que estar de acordo com a visão. Se eu quero que a minha vida impacte as outras pessoas, então eu tenho que ter uma atividade, eu tenho que ter uma forma de caminhar que vai impactar os outros. Você vai perceber que você vai estabelecer objetivos para você que vão ficar no caminho. Mas o fato de você ter uma direção e estar se movendo, isso faz com que as coisas ao redor vão se movendo também. Porque você está vivendo na inércia hoje. A vida acontece para você. A gente trabalha muitas vezes com assessoria de vendas, né, dando consultoria para vendedores que querem aprender a vender melhor. E a gente fala uma expressão que é dolorosa de ouvir às vezes, mas que ela é muito verdadeira. Fala assim, que algumas pessoas não vendem, elas sofrem compras. Porque não fez nada ativamente, com propósito para que aquilo acontecesse. Ele só sofreu aquela consequência, né? Tá lá, alguém foi e comprou. E às vezes na vida a gente tem essa mesma coisa. Você não está vivendo, você está deixando a vida acontecer com você
E isso é uma tragédia. E como eu falei ontem também, acho que foi ontem, se isso acontece e você é jovem, é muito pior. Né? Então não permita que a vida aconteça a você, mas seja ativo. E à medida que você for se movimentando, você vai perceber que as coisas ao redor vão movendo peças. E isso reconstrói o cenário, o que muitas vezes faz com que você adeque o seu objetivo. E isso não quer dizer que você fracassou. Quer dizer que a tua movimentação na vida foi tão impactante ao redor que o cenário se reconfigurou e você pode ter um plano ou mais simples ou mais ousado, mas de toda forma um plano que faz mais sentido. Mas se você só ficar parado com algum sonho besta que você nem sabe se tem a ver com aquilo que você quer para sua vida, porque você nem determinou isso, você vai ficar sendo uma testemunha da sua existência acontecendo. Isso vai te tornar mesquinho, porque você vai se amargurar com o sucesso dos outros, você vai odiar a instrução, você vai se tornar arrogante e mais uma série de outras coisas que acontecem com as pessoas que assumem o papel da vítima. E a vítima é isso, ela é perfeita, ela não é culpada de nada, porque não tem como você ser culpado de coisa alguma se você não faz nada, né? Se você só observa a vida acontecendo. E é isso, né? Se você não está sendo desafiado, se você não tem objetivo, você vai acabar travando, né? E, sabe, se trata de você encontrar coisas que estão trazendo você para frente, que estão te projetando para frente, que estão fazendo você avançar. E eu vou falar uma coisa pra você. Tem muita gente que baqueia aí porque percebe que o mundo e a vida, eles têm malevolência, eles têm maldade. E em muitos aspectos a vida se configura como uma tragédia. Mas eu quero te dizer que, apesar disso, você foi feito para prosperar nessas próprias circunstâncias. Você foi feito para atingir coisas extraordinárias, mesmo em meio à maldade do mundo. É só você olhar. Existem, ao longo de toda a história, pessoas que foram extraordinárias, que alcançaram grandes feitos, que viveram vidas significativas, que viveram vidas alegres mesmo, transbordantes, vidas que impactaram outros, que são lembradas até hoje com alegria, independente se elas são lembradas pela história ou são lembradas pelas pessoas que elas impactaram. O importante é que você imprima o seu legado no mundo. E essas pessoas, elas prosperaram justamente nessas condições difíceis, justamente no meio da maldade que existe no mundo. Então, você adquire a sua nobreza ao derrotar essas coisas que são adversas que existem na vida e no mundo. E quando você puxa para você próprio essa responsabilidade de ser alguém nobre, de ir para cima, de se projetar na existência com relevância, porque você está sendo desafiado, você está caminhando, isso tudo justifica aquilo que existe de ruim, aquilo que existe de injusto. Mas talvez você esteja só batendo a cabeça e olhando ao redor e procurando coisas para reclamar. Eu conheço e eu até convivo com pessoas que, para tudo que você apresenta, encontra uma reclamação, encontra um motivo para dizer que as coisas estão difíceis, que o cenário é complicado, que as condições não são favoráveis, e isso gera aquela angústia de estar aguardando o Deus ex machina, né? Aquele recurso das histórias aí do cinema, onde alguma coisa aparece, o super-homem aparece, levanta o trem e tudo muda da noite pro dia, tudo muda num piscar de olhos, né? Existe esse elemento de caos no mundo, mas você deve ser protagonista, você não deve esperar que isso aconteça a você. Se as condições elas são inóspitas, você precisa ser a florzinha no asfalto. Você precisa ter a força, a resiliência e o senso de direção acima de tudo que vão fazer com que você prospere nisso. E eu sei que isso não é para todo mundo. Todo mundo tem que viver dessa forma, todo mundo tem que ser extraordinário, todo mundo tem que ser fora da curva. Não, pode ficar tranquilo. É só para quem quiser, tá? Outras pessoas vão deixar com que a vida aconteça com elas, vão deixar que a vida bata nelas com força e elas vão ter assunto para reclamar, vão ter assunto para fazer música ruim e vão ter assunto para virar piada e meme no Instagram, tá bom? Mas eu te convido a fazer parte das pessoas que são autorais e que tocam o terror na terra. Tamo junto. Até depois do fim.